Agora a gente vai ver uma parte mais teórica desse tópico de função afim. E aí a primeira coisa que eu queria tratar aqui é o da questão 2 sobre a representação gráfica de uma função afim. Tá? Então, vamos começar aqui. Esboce, então por enquanto é só um esboço, né? A gente vai explorar como funciona isso. Esboce o gráfico da função real definida pela expressão aqui. Tá? Então, é uma função real que tem essa lei de formação. A lei de formação, então, é uma função afim, ou seja, é uma coisa que está na forma y igual tralalá vezes x mais tralalá, né? Ou seja, esse azinho que eu falei lá é o 2, e esse bzinho que eu falei também na questão anterior é o menos 4. Então, ela tem o formato de uma função afim. E aí quero ver como é que se comporta a representação gráfica de uma função dessa. Tá? A gente já fez representação gráfica no capítulo anterior. Tá? Então, ou lá atrás na parte de gráficos e funções. Quem tiver capenga nisso, dá uma revisada lá. Vai lá no vídeo de apresentação do canal. Na descrição tem o link da playlist Gráficos e Funções. Certo? Então, como é que a gente começa a explorar isso aqui? Deixa eu tirar esse negócio que a gente vai precisar. Primeiro, é entender que esse x e esse y são as variáveis do problema, tá? E como está y entre parênteses x, então esse x está fazendo papel de variável independente. Portanto, esse y é a variável dependente. Ok? Quem está dentro do parênteses é sempre a variável independente, ou variável livre. Ou seja, então esse x pode assumir diferentes valores. Assim como aconteceu lá na questão da conta de telefone. Tá? Então, vou fazer uma tabelinha aqui e aí estipular alguns valores para o x e calcular o y associado. Tá? Posso colocar aqui qualquer valor de x. Quer dizer, qualquer valor que seja possível calcular aqui. Posso colocar 320, 52, π, qualquer coisa. Tá? Só que para facilitar a minha vida, meus cálculos, eu vou pegar valores pequenos. Tá? Não vou fazer nada absurdo. Então, vou colocar x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Tá? E aí, para cada valorzinho desse aqui de x, eu vou calcular o y associado. Então, para x igual a menos 2, vou substituir aqui e calcular para ver quanto vai dar o y associado ao x igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, vai ficar, substituindo aqui o x por menos 2. O y vai ser 2 vezes menos 2, menos 4. Isso vai dar menos 4, que é menos 8. Para x igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 4, que dá menos 2, menos 4, que é menos 6. Para x igual a 0, 2 vezes 0, menos 4, que dá menos 4. 2 vezes 1, menos 4, que dá menos 2. E 2 vezes 2, menos 4, que dá 0. Certo? Então, o que essa tabela está me dizendo? Né, já que eu quero fazer a representação gráfica dessa função. Está me dizendo o seguinte. Aqui, quando x vale menos 2, y vale menos 8. Ou seja, o ponto de coordenadas menos 2, menos 8 pertence à representação gráfica dessa função. Assim como o ponto menos 1, menos 6. O ponto 0, menos 4. O ponto 1, menos 2. E o ponto 2, 0. Então, vou copiar esses pontos aqui no plano cartesiano e vamos ver se a gente já consegue ter uma ideia de qual vai ser o comportamento desse gráfico dessa função. Tá? Então, vamos lá. Menos 2, menos 8. Quando x é menos 2, vou colocar o eixo x, o eixo horizontal. Então, aqui eixo x e aqui o eixo y. Tá? Então, menos 2 menos 8 vai estar... aqui. Cadê? Aqui. X igual a menos 2, y igual a menos 2. Está tão clarinho aqui essa subdivisão que eu não sei se eu estou acertando. Mas digamos que seja aí, sei lá. Menos 1, menos 6. Menos 1, menos 6. Aqui assim. 0, menos 4. 0, menos 4. 1, menos 2. 2, 0. Tá?
Então, tenho aí uma sequência desses 5 pontos e dá para ter uma ideia mais ou menos de como é o gráfico dessa função. Claro que quanto mais pontos eu tivesse, melhor ia ser esse meu esboço, certo? E aí, coisa que eu já fiz lá naquele capítulo de gráficos e funções, aconselho que vocês deem uma olhada para quem está enferrujado. Mas assim, uma primeira suspeita que a gente tem aqui é que esses pontos estão alinhados, que estão sob uma linha reta. Tá? Então, será que... É uma suspeita ainda, não sabemos. Tá? Será que, se eu fizesse outros vários valores aqui, por exemplo, para x entre menos 2 e menos 1, será que os resultados de y iam me dar pontos aqui fazendo uma linha reta entre esses dois? E aqui também? E aqui, aqui não ficou uma reta, né? Pelo amor de Deus. Mas era para ser, tá? E aqui também? E aqui também? E será que continua para cá? E será que continua aqui para a esquerda também? Tá? Parece que sim. Tá? Então, a gente vai explorar um pouco mais esse lance da representação gráfica de uma função afim. E já vou dar um spoiler aqui, de fato é uma reta. Só que a gente vai provar isso. A gente vai provar porque não é para que vocês saibam provar. É para que vocês saibam que existe uma prova para isso. Ok? Então, como eu costumo falar para os meus alunos, o que a gente tem que valorizar em matemática é a estrutura lógico-dedutiva do conteúdo dela. Tá? Então, não é uma reta porque parece uma reta. Okay? A gente não pode se deixar levar por isso. Eu peguei um exemplo aqui de uma função. Tá? Então, uma função que tem nada a ver com o que a gente está estudando. Tá? A gente está estudando função afim, aqui tem a função seno, que eu nem sei que diabo é isso, mas tá. O que eu quero falar aqui? Vou pedir aqui o gráfico dela. Tá? E pronto. O gráfico está aí. Aí você fala, também é uma reta. Né? Tá tão retinha essa reta. Certo? Mas eu quero provocar esse negócio de que nem tudo que parece é. E daí a necessidade de a gente provar as coisas. E não se deixar, não se deixar levar pela aparência, pelo que parece ser. Tá? Então, se a gente der uma olhada aqui perto do zero, porque repara, aqui tem seno de 1 sobre x. Então, o domínio dessa função aqui tem uma restrição aí para x igual a zero. X não pode ser zero, que 1 sobre zero não existe. Então, vamos ver aqui perto do zero o que acontece com essa função, que a gente vai ver a mágica acontecendo. Já dá para ver aí que já deu uma zebra, né? Então, pronto, está aqui aquela reta que alguém podia achar que de fato era. Tá? Deixa eu até mudar aqui a escala. Bom, já deu para entender, né? Que aquilo que parecia uma reta é essa coisa esquisitíssima aí. Então, quem me garante que o gráfico dessa função não seja uma coisa assim? E aqui é uma reta, aqui faz assim, aqui sei lá, não sei. Tá? A gente só tem esses 5 pontos. A única coisa que eu sei é que o gráfico da minha função vai conter esses 5 pontos azuis que a gente marcou aqui. Tá? Agora, para concluir que é uma reta, aí são os próximos passos da nossa caminhada, beleza? Então, continuando essa parte mais teórica desse tópico de função afim, vamos aprofundar aí e provar algumas coisinhas que a gente precisa. Então, prove que se a for maior do que zero, a função tralalá vai ser estritamente crescente. Bom, então, de novo, vou fazer aquele alerta que eu tinha feito na questão anterior. A gente quer provar aqui não para que vocês saibam provar, mas porque existe uma prova. Bom, então se você não está interessado em nada disso, tá? O spoiler já está aqui. Tá? A função de fato é estritamente crescente quando isso acontece e a gente vai provar isso. Tá? Coisa que acontece, que a gente já suspeita, que aconteceu aqui na questão anterior. Tá? Então aqui, esse azinho aqui era o 2, o coeficiente aqui que multiplica o x, tá? E a minha função, aqueles pontos que a gente colocou, aqueles 5 pontos, pareciam de fato ser de uma função estritamente crescente. Tá? Se a gente provar isso, de fato, que é estritamente crescente, então a gente sabe que não vai ter essas oscilações aqui que eu estou falando. Tá? Não vai ter esse sobe e desce, vai ter só sobe. Tá? Então já é um bom passo em direção ao que a gente quer provar. Certo? Bom, eu preciso saber o que é uma função estritamente crescente. Certo? Então, é intuitivo, certo? Uma coisa que só cresce.
Mas como que a gente algebriza isso? Tá? Então, deixa eu fazer um esboço aqui rapidinho para a gente poder definir primeiro o que é estritamente crescente e depois poder provar isso que está sendo pedido aí. Tá? Então, tem uma função aqui qualquer, tá? Em que eu tenho dois valores para o domínio, vou botar aqui x1 e x2. E se a minha função é estritamente crescente, tá? Se ela não tem nenhum trecho que está decrescendo, o que eu posso garantir? Que se esse cara aqui, cadê? Deixa eu pensar. Vou começar por aqui. Se esse cara aqui é menor do que esse, se x1 é menor do que x2, se x1 é menor do que x2, então a imagem dele, a imagem do x1, o f de x1, vai ser menor do que o f do outro, que o f do x2. Tá? Simples assim. Então, a imagem do primeiro vai ser menor do que a imagem do segundo. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente prova isso. Então, vou partir disso aqui, essa hipótese. Tá? Então, sejam x1 e x2 valores do domínio de f, da minha função f. Tá? Sejam x1, vou botar que eles são diferentes, né? Se eles forem iguais, não tem graça o que a gente vai fazer. Sejam x1 e x2 diferentes, vou botar assim. Valores do domínio de f. Bom, se eles são diferentes, um é maior do que o outro, então, sem perda de generalidade, consideremos x1 menor do que x2. Tá? Se eles são diferentes, um é menor do que o outro. Beleza. A partir daí, vamos... a gente quer concluir isso aqui. Então, partindo disso, eu quero concluir isso. Como que a gente conclui isso? Quem é f? Qual é a expressão da minha função f? Está aqui, a expressão de uma função afim genérica. Tá? Não posso particularizar aqui. Tenta fazer para a função 3x mais 2 para ver se vai dar... Não. Eu quero mostrar que isso vale para qualquer que seja a função afim. Para qualquer que seja a função com essa expressão aqui, fulaninho vezes x mais beltraninho. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa inequação aqui por a. E um cuidado que a gente tem que tomar é que em uma inequação, quando eu multiplico por um certo número, tá, os dois lados da inequação, tem um cuidado que a gente precisa tomar que não acontece na equação. Na inequação, se eu multiplicar os dois lados da inequação por um valor negativo, ou dividir por um valor negativo, a gente inverte o sentido da inequação. Tá? Então, se eu pegar esses dois casos e multiplicar por, sei lá, menos 1, tá? Então, menos 1 menos x1 passa a ser maior do que menos x2. Tá? Isso vale com qualquer outro cara negativo. Tem uma prova disso na playlist de números inteiros. Beleza? Mas, então, aqui vamos tocar o barco. Tá, e esse a é um valor negativo ou positivo? Como é que eu vou saber? Bom, o que a gente está considerando aqui é também a hipótese de que o a seja um valor positivo, certo? Então, multiplicar por a, que a gente sabe que é positivo. Então, se ele é positivo, ele não muda o sentido da inequação. Então, vai ficar a vezes x1 continuar sendo menor do que a vezes x2. Finalmente, agora eu vou adicionar b dos dois lados da inequação. Esse a aqui é o a, esse coeficiente aqui, tá? E o b vai ser esse outro coeficiente aqui da minha função afim, ok? Então, agora, adicionando b dos dois lados, vai ficar ax1 mais b continua sendo menor do que ax2 mais b. Tá? Quando eu vou somar um valor da inequação, tanto faz se é positivo, negativo, zero, não importa, ele não muda o sentido da inequação. É só na multiplicação ou na divisão, tá? Que eu tenho que tomar aquele cuidado. Bom, quem é essa expressão aqui? ax1 mais b. Bom, se eu estou usando a função f de x, ax mais b, então ax1 mais b é o f de x1, a imagem desse x1 aqui que a gente considerou. O cara do domínio. Esse aqui é o f de x1. E, aqui já está meio na cara, esse cara aqui é a imagem do x2. F de x2. Então, como queríamos demonstrar? Tá? A gente partiu, então, de dois caras aleatórios do domínio da função. Então, são dois diferentes, então um é menor do que o outro. Sendo esse aqui menor do que o outro, a gente concluiu que a imagem do primeiro, a imagem do menor,
continua sendo menor do que a imagem do outro. Ok? Então, provamos que, de fato, quando esse coeficiente aqui é positivo, essa função afim é estritamente crescente. Eu vou deixar a questão 4 para que vocês tentem fazer por conta própria, porque é muito análogo. Tá? Então, a 4 está falando, prove que se A for menor do que zero, tá? Aí vai ser o contrário. Tá? Se A for menor do que zero, a função linear ax mais b é estritamente decrescente. E aí, claro, preciso definir o que é a função decrescente, que também é uma definição análoga a essa, só que agora é o contrário. Se x1 for menor do que x2, vou botar aqui uma função decrescente aqui, a imagem do x1, tá aqui, vai ser maior do que a imagem do x2. Então é o contrário. Se x1 é menor do que x2, então a imagem do x1 é maior do que a imagem do x2. Tá? Então deixo aí para quem quiser tentar fazer por conta própria, mas é análogo. Tranquilo?